E aí, seus coisados, beleza? Vicentini Gamer aqui falando, e hoje eu vou falar sobre um jogo muito épico, Ragnarok Online. Quem já jogou Ragnarok Online sabe do que eu tô falando. Ragnarok Online, pessoal, é um jogo MMORPG, desenvolvido pela empresa sul-coreana Gravity. Ele é exclusivo para PC, foi lançado dia 31 de agosto de 2002 na Coreia. Ele chegou nos Estados Unidos e no Canadá dia 1 de junho de 2003 e finalmente em 2004 foi lançado no Brasil, lá em setembro. Faz tempo, hein? Mais de 10 anos. Seus requisitos mínimos são Intel Pentium 400 MHz, ou equivalente, 128 MB de RAM, ridículo, né? Placa de vídeo de 8 MB, cara, meu Deus. E espaço mínimo de 1.6 GB no HD. O jogo em si foi baseado no manhwa Ragnarok, por Lee Myung-jin. Ele foi o primeiro jogo coreano exportado com sucesso para os outros países. No Brasil, ele foi o primeiro MMORPG que foi traduzido para a língua portuguesa e rodado em servidores nacionais com planos de pagamento na moeda real, com média de 25 milhões de jogadores ao redor do mundo. Realmente, ele superou muitos jogos famosos com esse número. Ragnarok, o nome Ragnarok vem da mitologia nórdica. Ele significa uma série de eventos. Ragnarok é um evento, na verdade, é uma grande batalha que inclui a morte de deuses como Odin e Loki, em ocorrência de diversos desastres naturais e submersão do mundo em água para ser repovoado novamente. Ou seja, o jogo trata-se de um apocalipse, e há alguns ainda que comparam esse apocalipse citado em Ragnarok como o da Bíblia. Foi primeiramente constatado no século XVIII em poemas nórdicos, se referindo ao destino dos deuses, ou crepúsculo dos deuses. Existem várias evidências como tabuletas e ilustrações que se retrata o que seria esse tal evento do Ragnarok. Lee Myung-jin, que eu acabei de falar, ele foi o criador do manhwa, que é a série em quadrinhos, né? Manhwa é uma série em quadrinhos coreana do Ragnarok, que foi publicada em 98 e 2001. Teve 10 volumes. Diferentemente de um mangá, que é uma história em quadrinho japonês, o manhwa coreano se lê de uma forma ocidental, da esquerda para a direita, por causa da escrita hangul. Os desenhos também são um pouquinho diferentes. A história conta sobre um guerreiro caos que perdeu sua memória há 2 anos e não se lembra de quem é. Depois de vagar pelas terras de Midgard, ele mora na cidade de Faion, talvez fazendo referência a Pion, né? Sendo amigo de Iris Irine, uma jovem clériga que está destinada a liderar a cidade quando o momento chegar, o Ragnarok. Caos não sabe que ele é a reencarnação de Balder, um deus destituído de sua divindade e cumpriria a profecia do Ragnarok, Apocalipse dos deuses. A feiticeira Ferrisfarin está à sua procura para que se cumpra essa profecia, enquanto as valquírias e as ordens dos deuses o caçam para evitar o desastre do mundo. Mas enfim, chega de história, vamos ao jogo. Como eu havia dito antes, o Ragnarok é um MMORPG. MMO, Massively Multiplayer, se refere a jogos com mundo aberto e que existe uma possibilidade de uma grande quantidade de jogadores, uma quantidade massiva de jogadores interagirem entre si. E RPG, né, faz referência a jogos do tipo interpretação. Aqueles jogos que você controla o personagem, a vida dele, você evolui com ele, enfim, vocês sabem do que eu estou falando. Ao logar em Ragnarok, você vai ter a opção de criar o seu personagem e customizá-lo de acordo com o seu gosto. Além disso, você escolherá os atributos iniciais dele, o que terá de ser feito com muito cuidado, né? Porque vai ser quase definitivo e imutável isso. Falando nisso, os atributos do Ragnarok se dividem assim: força, que vai favorecer ataques corpo a corpo, o quanto de peso você pode carregar e vai influenciar um pouco da defesa também. Agilidade, que irá aumentar a velocidade de ataque e a esquiva de golpes. A vitalidade, que vai influenciar diretamente na sua quantidade de vida e defesa. A destreza, que vai fazer você conjurar suas habilidades mais rapidamente. Inteligência, que vai aumentar seus pontos de mana, no caso SP, Special Points, e potência das habilidades mágicas. E a sorte, finalmente, que vai influenciar seus ataques críticos e chances de fazer poções. Depois de você ter escolhido seu personagem, customizado ele, seja muito bem-vindo a Midgard. Agora você é um mero aprendiz e irá respawnar no campo de aprendizes, onde aprenderá os conceitos básicos de como se virar no jogo. Vai usar poções, teleporte e o sistema Khafra. Fora isso, habilidades. Depois de tudo, enfim, vai poder ir para o campo de treinamento e enfrentar alguns porins para upar até nível 10 de classe. Afinal, em Ragnarok,
os monstros oferecem tanto experiência de base, que é o nível do seu personagem, como também experiência de classe, que é o nível da sua classe atual. No caso, eu sou um aprendiz. Ao evoluir, você ganha pontos de atributo e uma habilidade de classe. Chegando ao nível 10 de classe, você vai decidir qual classe irá se tornar. As classes iniciais do Ragnarok são espadachim, não preciso nem falar, né? O famoso guerreiro, mago, não preciso também nem falar, é a classe mágica do jogo, arqueiro, acredito que eu não preciso falar também, gatuno, que seria um ladrão, vamos dizer assim, um ladrão ataca as espreitas, noviço e taekon, beleza? Fora isso, Justiceiro e Ninja. Taekon, Justiceiro e Ninja foram classes que apareceram depois, sendo Justiceiro e Ninja classes expandidas. Então, pessoal, olha quanta classe a gente tem aí. Fazendo a sua escolha, você vai ser mandado para a cidade qual vai evoluir de classe. Antigamente, era necessário fazer uma quest para se tornar classe, mas atualmente, basta você clicar no PC e ele vai te transformar na classe que você escolheu. Acho que foi para manter o jogo mais fácil para os iniciantes, porque antigamente era bem chato de fazer essa quest, para falar a verdade. Também a opção de permanecer um aprendiz. Se você permanecer um aprendiz, quando você chegar no nível 45 de base, existe uma classe, possivelmente que você pode se tornar, que chama Super Aprendiz. E o Super Aprendiz, a diferença dele para os outros é que ele vai usar as habilidades de todas as primeiras classes. Ele vai ter todas essas habilidades. Então ele vai ser um super aprendiz. As principais cidades do jogo são Prontera, que é a capital de Midgard, a cidade principal, Slud, que é a cidade satélite de Prontera, fica pertinho, Geffen, Morrock, Payon, Alberta, Komodo, Luthier e Umbala. Se a gente for ao norte de Midgard, encontramos a República de Schwarzwald, sei lá como fala também, que é um ponto tecnológico do continente. A gente também tem lá Yuno, que é a capital, Aldebaran, Embroth e Embret, que é a cidade satélite de Embroth. Lighthausen e Hugel também. Ao oeste, encontramos a nação de Arunafelds, que é um ponto religioso. Pertinho disso, a gente tem Rachel, Vence e Ilha Esquecida. Fora essas cidades, pessoal, a gente também tem Amatsu, Kunlun, Loyang, Aliotaia, Moscóvia, Brasilis e Dewata agora. Olha quantas cidades a gente tem nesse jogo. Essas últimas cidades que eu falei, elas realmente não fazem... são separadas. Por exemplo, Loyang é uma ilha, então a gente tem que pegar um barco para chegar até lá. Não tem como você chegar a pé até essa cidade. Olha quantas cidades a gente tem no Ragnarok. E isso não são nem os mapas, são só cidades. Bastante, né? Você pode viajar para essas cidades com o serviço da Cafra, que é de teletransporte, ou então utilizando o Zeppelin, né, indo para algum aeroporto. Depois de matar alguns monstros, conseguir bons equipamentos, quando você chegar a nível 50 de base e no mínimo 40 de classe, você vai poder fazer uma escolha entre dois tipos de segunda classe. O espadachim, nosso guerreiro, ele vai poder ser um cavaleiro ou um templário, sendo o cavaleiro pura porradaria, tanque, e o templário seria um guerreiro sagrado. Ele poderia se curar, poderia ter habilidades mágicas diferentes do cavaleiro. O arqueiro, ele pode ser um caçador ou um bardo. O caçador vai explorar as armadilhas, ele vai ter o pet dele também, ele vai dar muita porrada, muita flechada em muita gente aí. Já o bardo seria um arqueiro de suporte, ele vai tocar instrumentos musicais que vai ajudar todo o grupo, dando benefícios muito bons para o grupo. Interessante. Mago. O mago pode ser bruxo ou pode ser sábio. O bruxo seria um mago mais voltado para destruição mesmo, para ataques que pegam áreas grandes. E já o sábio seria uma magia mais controlada. Até mesmo poderia dizer que o sábio é um anti-bruxo, porque ele tem magias anti-magia. Ele não deixa o bruxo castar direito. O gatuno. O gatuno ele vai se tornar um mercenário, dano, puro, porradaria, burst... ou ele vai poder se tornar um arruaceiro, que vai ser mais um gatuno de espreita do que um mercenário propriamente dito. O noviço, ele vai poder se tornar sacerdote ou monge, sendo que o sacerdote é mais voltado para cura, para suporte, é o suporte principal do jogo. E o monge ele é um guerreiro sagrado, ele vai usar as habilidades de cura que ele aprendeu como noviço e vai usar habilidades de monge, que são habilidades de ataque, de bater. O taekon,
ele pode ser mestre Taekon ou espiritualista, tá? O Taekon ele é pura pancadaria, pessoal. Ele é pura porrada. Então ele vai ser um mestre da porrada ou um espiritualista, que ele vai fornecer alguns espíritos que vai gerar buffs. É um suporte. O justiceiro, que eu acabei não falando dele, ele vai usar 2 armas, vai atirar. Ele é um atirador do futuro, vamos dizer assim. E o ninja é um ninja narutão, cara. Ele vai ser tipo um mago, só que com umas magias mais fáceis de ser castadas, sem contar aquela troca de pele que tem também coisas de ninja, né? Quem assistiu Naruto aí vai se dar bem nesse jogo. Rebellion e Kagero são as respectivas classes, evoluções das classes Justiceiro e Ninja, que antigamente não tinha, e com a vinda dessas expansões foi possibilitado aí evoluir de classe, até porque as classes já estavam bem avançadas já e precisava equilibrar isso aí. Ao fazer a quest então para você ser aprovado para a segunda classe, e ao você completar essa quest, você vai retornar ao nível 1 de classe. Sua missão agora é evoluir até o nível 99, ganhar habilidades aí de nível de classe, pois ao chegar nesse nível você vai transcender e você vai simplesmente morrer e nascer de novo. Então vai voltar para nível 1 de base, sendo um aprendiz transclasse. Só que o aprendiz transclasse começa com mais atributos e futuramente ele vai se tornar uma transclasse, que é uma classe que vai ter mais habilidades exclusivas de transclasse, bem mais poderosas do que as classes antigas que eles eram. As transclasses são Lorde Paladino, Arquimago Professor, Atirador de Elite Menestrel, Mestre Ferreiro Criador, Algoz e Desordeiro, Sumo Sacerdote e Mestre, nessa ordem aí como eu tinha falado das outras classes antigas. Se não bastasse, com a expansão da renovação, foi implantado as terceiras classes. Então, ao você chegar ao nível 99, você vai poder evoluir, continuar upando até o nível 150 como terceira classe. Aí você escolhe se você quer rebornar, que você quer transcender, ou quer continuar como segunda classe. Tendo habilidades muito mais poderosas como terceira classe, muito diferentes. As terceiras classes são Cavaleiro Rúnico e Guardião Real, Arcano e Feiticeiro, Sentinela e Trovador ou Musa, né, se for mulher, Bioquímico e Renegado ou Arcebispo ou Shura. Como podem ver, existem muitas classes no jogo e muitas evoluções. Justiceiro e Ninja, por serem classes expandidas, não podem transcender e eles não possuem também terceira classe. Porém, eles têm a sua evolução aí para poder equilibrar um pouco mais o jogo. Existe em Ragnarok habilidades passivas e ativas. As ativas, elas são divididas em suporte e ofensivas. As habilidades são divididas em vários níveis, algumas precisando de alguns pontos de habilidade e em outras para serem liberadas. Existem ainda algumas habilidades que são adquiridas por meio de quests ou utilizando certos itens ou cartas. Os equipamentos, falando nisso, são divididos em 10 categorias. Cabeça, que pode ter um equipamento no topo, baixo e médio. Corpo, capa, mão esquerda, mão direita, sapatos, acessório esquerdo e acessório direito. Existem equipamentos que possuem um slot e que pode ser preenchido com uma carta. Cada monstro de Ragnarok tem 0,01% de chance de dropar sua carta, que irá gerar diferentes tipos de habilidades ou atributo, podendo algumas vezes ser combadas. Existem cartas no jogo, pessoal, bem apelonas mesmo. Por exemplo, a carta Ti. A carta Ti ela vai conceder 50% de chance de congelar o seu oponente ao ele acertar você. Você vai sair congelando todo mundo por aí usando essa carta. Falando ainda em monstros, existem monstros chamados MVP, Monster vs Player. Esses monstros aí, eles são lendários, muito mais fortes que os outros, em sua maioria podendo ser enfrentados somente com uma enorme party e dropando equipamentos muito bons e valiosos. Um exemplo deles é o Satan Mohawk, que fez parte de uma expansão aí que ele sucumbiu à cidade de Mohawk. Ele trouxe o caos geral nessa cidade, cara. Pois é, e ele é muito difícil mesmo, até mesmo os monstros que ficam no mapa dele já são bem difíceis de enfrentar sozinho. Então, como nos outros jogos, você pode formar então uma party com alguém em Ragnarok, podendo dividir experiência com os membros do grupo. Caso a diferença entre nível de vocês não ultrapasse de 15 níveis. Através dos grupos, os próprios jogadores criaram termos como Slave e Lich. O Slave, no caso, é quando eu estou em party com você, mas eu simplesmente sou um suporte e vou te curar. Então, se eu vou te curar, estou fazendo um favor para você e vou deixar você pegar toda a ESP para você. Você vai me pagar por isso.
Então são suportes pagos. Isso é slave. Ou então, e a gente aí tem um lich, que é o oposto do slave. Então, ao você estar pagando pelo suporte, você vai estar pagando pela matança. Então você vai sentar lá, esperar, deixar o cara matar todo mundo no mapa e ele vai dividir ESP com você. Logicamente o slave dá muito mais trabalho, porque você vai ter um suporte por aí, vai ter que ficar em cima do cara. Se ele morrer, quando você morre em Hag, você perde 5%, é um saco, você tem que recuperar isso aí pro cara também. Já o lich é diferente. O lich, o cara também vai upar, ele vai acabar ganhando com isso tudo. Então, mas mesmo assim, é bem caro, por sinal, o lich. Às vezes o player que vai ficar matando aí pra você vai ter que gastar vários itens pra poder compensar esse lich. Falando em dinheiro, né? O dinheiro do jogo é chamado de Zenny. Os mercadores podem criar comércio e pode vender os itens aí em troca de Zenny. Falando nisso, né? Mercador, esqueci de falar. Porra, esqueci de falar mesmo. Pois é. E os mercadores, eu acabei esquecendo de falar sobre os mercadores. Os mercadores, eles simplesmente vão vender, se preocupar mais com o dinheiro e vão usar até o dinheiro para bater nas pessoas, né? Os mercadores vão poder se dividir em ferreiro e alquimista. Porra, esqueci de falar realmente deles. O alquimista vai fazer poções para vender para as pessoas ou para usar mesmo, poções bem apelonas, por sinal. Vai ter um pet dele que ele vai criar, e também a gente tem o ferreiro aí que vai atacar com o dinheiro. Pois é, o ferreiro vai usar algumas habilidades de stun, vai usar o próprio carrinho que ele usa pra vender pra bater nos caras. É bem apelãozinho. A PVP do Ragnarok, ela é bem emocionante. Você pode entrar aí numa sala PVP específica ou não, ou pode entrar num campo de batalha, ou então simplesmente entrar num mapa PVP que você vai estar habilitado para atacar outro jogador. O jogo, ele infelizmente não é dos mais equilibrados. Às vezes parece que cada classe está destinada a comer algumas classes ou ser comida por outros. Mesmo assim, requer uma boa player skill por parte do jogador. E falando em skill, se você jogar Ragnarok, não se esqueça de programar seus atalhos de magia apertando ESC. Faz toda a diferença, às vezes o jogo não te fala isso, né? Aliás, ele não te fala isso, mas você tem que fazer, sempre de prontidão com suas magias. Através do item chamado Imperium, o jogador tem a opção de criar uma guilda dentro do jogo e ser então um Guild Master. Algumas vezes por semana temos o evento chamado Guerra do Imperium, onde nada mais é do que uma batalha entre guildas para a disputa de um castelo. Cada cidade principal possui seu feudo. Se caso alguma guilda entre em um determinado castelo, destrua o Imperium de lá, ela se tornará dona deste castelo, até que outra guilda venha e faça o mesmo. Ao terminar o tempo de guerra do Império, a guilda que estiver dominando o castelo permanece com ele até que a outra guerra aconteça. Permanecer no castelo oferece diversas premiações como baús, acesso a calabouços especiais, e isso tudo vai colaborar para a guilda. A antiga Guerra do Império 1.0, ela era caracterizada por possuir vários portais até chegar na Sala do Império, totalizando então 20 castelos. Neste modo aí, as guildas fazem pré-cast durante a guerra. O que é o pré-cast? Pré-cast é quando vários magos ou caras que têm poder em área, eles simplesmente começam a castar no portal. Então quando a outra guilda vai invadir, ela vai aparecer no portal e já tomar uma quantidade de dano absurda. Isso é pré-cast. Então com a chegada das expansões, temos a Guerra do Império 2.0, onde não existe o pré-cast. E não tem portais também, porém os castelos possuem ainda mais proteções, como runas, barricadas, guardiões bem poderosos, e eles vão totalizar 10 castelos em modo 2.0. O jogo possui 125 faixas de soundtrack, vários estilos musicais de acordo com a cidade que você tá. É simplesmente foda a trilha sonora desse jogo, é muito épica e foda. Só de comentarmos tudo isso você tem noção de quão grande é esse jogo e tão complexo é também, não é? Pois é, o jogo existe até hoje, a empresa responsável por ele aqui no Brasil é a Level Up Games. O que eu tenho a dizer sobre isso? Eu não gosto da Level Up Games, eu não curto jogar jogos deles. Não é por nada não, cara, mas o Ragnarok antigamente ele era muito bacana, tinha classes equilibradas, porém existe uma coisa chamada Pay to Win, pague para vencer. Com o lançamento dos Hopes, que são pontos que você compra por dinheiro, através de revistas, através de pagamentos por boleto, você ganha muitos pontos no jogo e é muito privilegiado dentro do jogo para comprar equipes bons, para fazer a economia do jogo rodar. A economia do jogo roda em torno dos Hopes. Detalhe, o jogo, o Thor, esse server, ele não dropa as cartas que são tão preciosas e poderiam fazer a economia do jogo rodar. Poderia fazer um mero player
a conseguir dinheiro desta forma, pegando cartas e vendendo. Mas não, a Level Up Games tirou essas cartas e colocou os roups. Vocês só vão comprar as cartas por roups, vocês vão ser obrigados a comprar essas cartas. E nisso, existem pessoas que não têm também condições de estar comprando muito rope. Pô, eu lembro que eu gastei mais de R$400 quando eu jogava. É bastante coisa, né, cara? Pois é. E daí, o que acontece então? Bots. Começou a aparecer muito bots no servidor. Bots que upavam, faziam todo o serviço de pegar o dinheiro, de vender, pegar itens assim. Por mais que sejam poucos, por mais que existem poucos itens valiosos que você pode pegar sem ser por roupas, o que o cara fazia? Ele tinha 20 bots, 25 bots, cada um deles equipado com os melhores equipamentos de roupa, e eles ficavam em um lugar que eles pegavam uma pena muito especial que podia vender por bastante, para fazer boi na lada, ou então upar em outro lugar que pegava itens valiosos. Então eram bots realmente evoluídos, e bastante deles. É assim, quem não comprava roupas conseguia um dinheiro absurdo no jogo. Hoje em dia os roupas estão bem caros no Ragnarok, estão valendo 8kk cada K de roupa, tem gente que compra, enfim. O que eu acho disso? Eu não curto, eu acho que isso desequilibrou demais. Para você ser bom hoje no Ragnarok Online, da Level Up Games, você tem que ter muita grana mesmo. Então, vamos continuar, chega de falar disso. Fora isso, existem os servidores piratas. Os servidores piratas aí, eles são feitos através de emuladores de código livre, os mais famosos o Athena e o Cronos. Eles não são ilegais perante a lei. A não ser que você use o nome do logo da empresa que tem no jogo aí, ou o nome da empresa mesmo do Brasil, enfim, a não ser que você plagie alguma coisa, aí sim tá fazendo um crime. Alguns antigamente eram bem úteis, né, por serem full PVP, você consegue todos os itens, todas as classes mais facilmente, simplesmente para fazer uma PVP no jogo. Aí você podia testar algumas habilidades, algumas builds aí que você podia usar no BRO, que é no Brasil Ragnarok Online. Inclusive esse servidor, às vezes que vocês verem de vez em quando, é um servidor pirata, um servidor privado que eu estou usando para poder fazer esse vídeo aí, para mostrar mais das habilidades, explorar um pouco mais do jogo. Até porque é bem difícil você evoluir no Ragnarok Online da Level Up Games original, porque é normal, a MMORPG original mesmo da empresa do jogo é um de ESP, se não me engano, 2 de ESP, é bastante, pouca coisa, sabe? É difícil evoluir. Existem alguns com opção de roupas customizadas e asas. E ainda existem alguns servidores piratas com roupas customizadas, asas. Eu lembro que tinha até um que era nada mais nada menos que a vila do Naruto. Então as classes que você escolhiam eram modificadas para ser personagens do anime. E as skills eram editadas para serem jutsus usados no anime. Muito bacana, era bem legal, muito bem feito por sinal. Foram lançados na época variações do jogo Ragnarok, como o Ragnarok Battle Offline, o Ragnarok Tactics, esse foi um desses, né? E também foi lançado o anime, que foi por sinal muito legalzinho sobre o jogo, chamado Ragnarok The Animation. Esse era o anime do Ragnarok, contava a história do espadachim chamado Rohan, que vai se aventurar no mundo de Midgard para ficar mais forte e proteger a noviça chamada Yufa. O anime menciona elementos do jogo como MVP, segundas classes, habilidades, itens, mapas do game, enfim, ele foi feito baseado no jogo. Foi lançado no primeiro semestre de 2014 e teve 26 episódios. Chegou até passar na Cartoon Network. Eu lembro que antigamente até existia um rap famoso do Ragnarok, feito por brasileiros mesmo. Não dou nada pra esse Rag, só dá mongo de bagagem. Milhões de nerds que nem você, que não tem o que fazer. Todo dia é a mesma coisa, mata bicho voador. E quando vê que horas são, já é de manhã. Foi bem legal por sinal. Em 2012 foi lançado o Ragnarok 2 pela empresa Junjin Soul, editado pela Gravity, e agora tendo a câmera em terceira pessoa com gráficos 3D. Porém, ligeiramente diferente do primeiro jogo. Eu particularmente não gostei muito, quando eu joguei estava em fase beta também, né? Depois eu não joguei mais, estava bem ruizinho, mas pelo que vocês estão vendo na imagem aí, ele melhorou muito esse jogo, né? E talvez ele seja um pouco promissor, eles acrescentaram mais mapas, mais bichos, mais mobs, melhoraram o sistema do jogo. E eles até mudaram o nome do jogo para The Gate of the World, na tentativa de fazer um jogo mais fiel com o famoso Ragnarok Online. Perceberam agora por que Ragnarok é um jogo épico? Pois é. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Compartilhe com os amigos esse vídeo aí. E inscreva-se no canal porque haverá mais vídeos sobre jogos na próxima.
Abração, valeu!